Meu nome é José Quirino Machado Filho, mas todo mundo me conhece mais como Professor Kiko. Vamos contar assim, desde pequeno, que tinha um problema, eu era muito gago, né? Eu era tão gago que eu ia na padaria e falava pão. Cara, quantos? Eu 10, porque se eu falasse que eram 10 pães, não tinha jeito. Então eu comecei a fazer teatro, né? Eu comecei a fazer teatro e isso me ajudou bastante. Por isso que eu tenho um grupo de teatro na escola. E aí depois, eu sempre comecei a estudar inglês com os padres dominicanos, que são poliglotas. Eu sempre morei em frente à igreja de São Domingos, aqui, e comecei a estudar com eles. Aí eu fui para um curso de inglês, ganhei uma bolsa, que minha mãe chorou muito, minha mãe ganhava menos de um salário mínimo, ganhou uma bolsa. E a única coisa que a gente tinha de rico é que eu morava no centro. Aí o dono da escola, um americano, ficou sabendo que eu morava no centro e me tirou a bolsa. E eu tinha um tio que morava no Rio, empresário, passou muita vergonha nos Estados Unidos com viagem para os Estados Unidos, negócio de mercado. Aí ele começou a pagar o meu curso de inglês. E com 14 anos eu comecei a dar aula num curso de idiomas, com 14 anos. Então, ninguém fala a idade que eu tenho, né? Então imagina, se hoje eu tô com essa cara de bumbum de neném, imagina com 14 anos eu era a cara de um zigoto praticamente. Aí eu dava aula e muita gente não acreditava. Aí eu comecei na escola de Química, nesse curso de idiomas, e aí eu não parei. Aí eu não pude seguir a carreira de ator, que eu ganhei na década de 80, ganhei como melhor ator de Minas Gerais. Então, mas aí eu não pude por problemas familiares, imagina, década de 80, né? Era um preconceito muito grande, aquelas coisas tudo. E teve uns atritos familiares, eu não pude. Aí eu transferi o palco para a sala de aula. Então minhas aulas é muito teatral, o pessoal sabe disso. Então, aí eu tô aí esse tempinho aí já, há muito tempo. O meu sonho era virar professor de inglês. Então, aqui em Uberaba tinha só uma faculdade, né? Que era a FIUB, antes de virar a Universidade de Uberaba. Então, ela tinha um negócio, como ela era a única, só poderia ter o curso de inglês se tivesse 80 alunos matriculados. Como nunca tinha, então nunca teve. E a minha grande professora, Maria Nilce, dona da cultura inglesa, era a coordenadora do curso de letras lá da Uniub. Hoje Uniub, né? Então, até então era FIUB. Aí o que aconteceu? Tinha uma faculdade no estado de São Paulo, aqui na divisa, que era aula só no sábado. E você sabe, 17 anos, novo ainda, né? Ela falava, você tá doido, eu sei com um inglês bonito desse, como que você vai para essa faculdade que é só no sábado? Você tem que fazer FIUB e tal, etc. Aí eu fui protocolando, né? Fui. Aí acabei fazendo química, depois eu fiz uma faculdade agrária e depois de velho que eu realizei meu sonho, né? Quando a universidade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, quando a Universidade de Medicina Federal virou a UFTM, eu sou da primeira turma da UFTM. Eu comecei a fazer na UF, em Uberlândia, só que ir e voltar não dava. Aí quando veio, eu formei já velho, sim, né? Mas dava aula como contratado. Aí acabou meu contrato, eu fui para o CIEL, que é um centro de idiomas do estado, o único que tem no estado. Fiquei lá por 8 anos e depois eu voltei definitivo para Minas, entendeu? Aí eu pedi remoção para cá, eu já era concursado, passei em primeiro lugar no concurso, né? Não porque sou bambambam, mas é o que eu falo para meus alunos, educação, conhecimento é tudo. Então eu fiz uma faculdade agrária. Para que eu fui fazer uma faculdade agrária que eu não tenho terra, não tenho fazenda, a única terra é de Badaúna e no cemitério futuramente, né? Aí, mas professor de português e inglês não sabe nada de matemática. Então o que aconteceu? Quando ele acertava duas, eu acertava todos, porque eu fiz 3 anos de cálculo. Então na faculdade agrária me ajudou a passar em primeiro lugar. E no estado de Minas ele chama só os 5 primeiros, né? Passa 200, mas chama só os 5 primeiros. Depois entra na justiça e chama os outros. Foi isso. Aí eu tô aqui desde 2009, né? Se for contar. Quando eu formei em 2009 na faculdade, né, na primeira turma lá da UFTM,
surgiu uma vaga aqui para substituir uma professora Luciana, que tinha um problema, ela é falecida hoje. Eu vim para substituir um mês. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que os alunos estavam muito assim, desmotivados. E minha esposa também é professora de inglês do estado também. E ela faz muito workshop, muitos projetos. Aí eu falei para ela, Fabiana, eu estou querendo fazer um projeto lá para animar o pessoal. Foi onde nasceu o Oscar Minas. Ela falou, olha, você tem que chegar, fazer o projeto, levar para a direção, coordenação pedagógica, eles vão aprovar e você vai fazer. Aí eu pensei comigo, né, final de semana, eu na escola substituindo por um mês, ninguém me conhece, como que eu vou fazer um projeto desse? Aí eu usei uma tática, sabe? Cheguei, motivei os alunos, comecei a falar do festival, vamos fazer, em vez de falar com a direção. Aí o pessoal gostou muito, foi que eu fuzuei na escola toda. Aí que eu fiz? A direção me chamou. O que está acontecendo, professor? O que aconteceu? Está todo mundo falando disso e tal? Eu falei, não, é um projeto que eu estou querendo e tal. Primeira pergunta, quanto que é? Né? Porque a pergunta sempre é essa. Eu falei, eu vou apanhar da minha esposa, mas eu vou falar um negócio aqui para aprovar o projeto. Eu falei, não, quem vai custear é eu e minha esposa. Saí daqui pensando nisso, né? Vou apanhar quando chegar em casa. Aí minha esposa falou, o que a gente não faz pela educação desse país, né? Esse é um lema que a gente fala sempre lá em casa. E nós fizemos. Aí começou o projeto e todo mundo gostou. Foi muito engraçado, assim, porque o primeiro foi do jeito que eu falei. Eu motivei os alunos para depois, né, a direção aprovar. Aí nós fizemos na quadra. Né, na quadra, no site tem lá a primeira noite de premiação. E foi muito assim, muito, como que eu falo, muito rústico, entre aspas, né? Foi no PowerPoint, os nomes dos alunos aparecendo, né? E a superintendência, ela veio assistir, né? Foi convidada. E a superintendência de ensino adorou, falou, nossa, que legal, né? Os meninos falando inglês, a gente nunca viu isso, porque escola pública, o pessoal tem mania, só aprende verbo to be, só verbo to be. Comigo o pessoal sabe que não é. E foi um sucesso. Aí eles pediram para passar para outras escolas, convidar outros. Aí de outra foi até que em 2015 eu fui convidado para ir na Rede Globo, né, apresentar o projeto. Eles viram o projeto, gostaram, eu fui no programa da Regina Casé. Aí virou nacional, mas a gente já teve várias celebridades participando, Neymar Júnior já apresentou uma categoria, alguns atores da Globo, sabe? Então foi assim, o projeto foi indo, né? Pena que a gente não tem tanto apoio assim, financeiro do governo, tal, essas coisas, mas tá bom, a gente vai levando. Então, o grupo de teatro foi o seguinte, tem um professor Christian, não sei se vocês já conversaram com ele, o Christian também fez teatro, né? Década de 80, boom das bandas, eu tinha uma banda musical, era o baterista, e ele tinha uma banda também, então ele é muito ligado a esse negócio de cultura. E eu falei para ele, conversando com ele uma vez, falei, Christian, nós podíamos fazer um grupo de teatro aqui, o que você acha, para desenvolver uma aprendizagem diferenciada, não só dentro da sala de aula. Ele falou, beleza. Aí a ideia nasceu em 2016, quando eu voltei para cá, 2015. Aí, 2017, fizemos um projeto. Aí minha mãe teve Alzheimer, tive que cuidar dela, falei, Cristo, não tem jeito e tal. Depois veio a pandemia, também não. Aí, o ano passado, minha mãe faleceu, eu falei, Christian, primeira coisa que encontrei com ele, vamos pôr o teatro, coisa, né? Então, nós vamos fazer Dom Quixote no Sítio Pica-Pau Amarelo, para levar para as escolas, tal, né? Já tem uma outra peça também, que ele escreveu uma adaptação, mas essa é uma que eu fiz lá quando era um projeto da UFTM, Literatura na Escola. Então, a gente vai levar o Dom Quixote para várias escolas públicas. Então, o projeto é o seguinte, é um festival de curtas de 5 minutos, estourando 10. No mínimo 30 segundos, que é uma propaganda, e pode ser até estourando 10 minutos. Pode ser uma cena de um filme, pode ser uma criação, né, uma adaptação de uma obra literária, em inglês, certo? Com legendas em português ou legenda em inglês.
mas as falas têm que ser em inglês. Então é um festival de curtas, né? Um cinema, assim, um audiovisual. O ano passado foi a 16ª noite de premiação, agora vai ser a 17ª. Então, tem coisas, por exemplo, tem alunos que levam a sério, desde o primeiro. Tem alunos que não levam a sério, né? Porque acho que é assim, porque a gente tem infelizmente, a escola pública ela é vista assim, alguns projetos, de escola pública, né? Igualzinho quando muita gente vai lá, é convidado, vai lá, muitos já chegaram para mim e falaram, pô, Kiko, eu pensei que fosse um evento assim, de escola pública. Eu falei, mas é de escola pública. Não é porque de escola pública tem que ser de péssima qualidade. Pelo contrário, aí que tem que ser de boa qualidade, né? Porque é um dinheiro de cada um que está pagando ali, né? Se você for ver o meu salário, vem de cada um. Então, a gente faz como se fosse assim, o melhor tal. E várias pessoas vêm e falam, não, que eu imaginava que era uma coisa, mas outra. Aí até os próprios alunos, eles falam assim, pô, o negócio é sério, ano que vem eu vou fazer bem melhor e vira. Agora sim, eu já tive assim, na noite de premiação, a gente tem uns momentos de inclusões, sabe? Então, por exemplo, tem uns shows que eu preparo, né, para não ficar só prêmio. Então eu convido alunos de escola pública para cantar, né, que tem que saber cantar, faz show, é uma noite bonita. E então, quando é esse momento de inclusão, por exemplo, escola de surdos, né, Dulce de Oliveira já participou, eles tiveram que aprender o American Sign Language, a língua de sinais americana que eles nem conheciam, entendeu? Então nós tivemos que fazer isso. O Instituto dos Cegos, sabe? Que já foi, o cara assim, cantou lindamente o Atos. Então são esses momentos para mim, porque o inglês para mim é normal, né? É bonito, eu acho bonito os vídeos e tal, mas eu acho que esses momentos de inclusão, eu acho que é muito mais tocante. Olha, eu não gosto de pensar que eu transformei, porque senão eu vou pensar, eu já fiz minha parte, acabou, sabe? Eu não gosto de pensar assim. Agora, eu acho assim, que nós, os alunos que estão tendo aula comigo, eles percebem, se você perguntar, eu não posso passar a raiva que eu tenho algum problema pessoal dentro da sala de aula, eu não posso ficar indignado com o meu salário que é pouco, né, valorizado, eles merecem uma aula e tal. Essa é a minha profissão. Eu falo para eles assim, ó, se você quer ser lixeiro, você tem que ser um ótimo lixeiro. Eu falo assim para eles, pergunta para mim como que você age como professor de inglês, como que eu sou. Aí eles falam assim, como que você é, professor? Ótimo. Nossa, você é metido? Não, não sou metido, tem que ser ótimo naquela... Eu escolhi essa profissão. Vocês não têm culpa do meu salário, vocês não têm culpa dos meus problemas, então tem que ser ótimo. Você não vai no péssimo médico, você vai no ótimo. Ai, doutor, tô com uma dor no braço, ele arranca sua perna. Você não vai no açougueiro, você vai no ótimo. Então é o que eu falo para eles, se você vai ser lixeiro, tem que ser ótimo. Porque se você for daquele lixeiro que joga lixo no chão, você vai ser mandado embora. Então você tem que ser ótimo. Então eu não vejo que eu transformei, eu fico feliz quando eu encontro um ex-aluno, igual eu encontrei aqui, o cara vem me cumprimentar. Então eu marquei a vida dele de alguma coisa, mas eu não fico pensando nisso, sabe? Não gosto de pensar. Porque senão eu acho que eu já fiz minha parte, acabou, não gosto. Então eu acho que cada um é cada um. Cara, o Minas Gerais, eu vou te falar o seguinte, eu já dei aula em várias escolas públicas aqui, né? E o Minas Gerais, eu dava aula num curso de idioma que é o único do estado, né? Quando eu fui pra lá e depois eu voltei pra cá. Lá eu brigava muito, cara, eu brigava, nossa, porque eu acho que lá tinha que ser a melhor escola de idiomas da cidade. E eu tenho um curso de idiomas, eu e minha esposa, né, que é gratuito e tal, mas é assim, como do ramo eu falava, e lá o pessoal quer só número de aluno, eu não entendo isso, sabe? Então eu falei, já que é para ser escola regular, vou voltar para o Minas, porque aqui no Minas, todo projeto que eu fiz, eles dão uma olhada e eles aprovam. Por exemplo, eu tenho o Oscar Minas, começou aqui, beleza. Tem o Minas News, que é um jornal em inglês, com o pessoal do terceiro. Tem o grupo de teatro, sabe? Que o grupo de teatro, que se me ajudou, imagina, eu tô aqui falando hoje. Quando eu era jovem eu não falava nada. Eu era gago, imagina. Agora eu falo demais. Então, assim, eu sei que a gente tá ajudando, é uma coisa que... Então, Minas Gerais,
ele sempre acolheu muito bem os projetos, sabe assim, e sempre deixou livre. Olha, tem que ser isso, mas tá conforme isso, beleza. Teve uma secretária que veio de Belo Horizonte, ela chegou na sala dos professores, ela ficou boba de ver. Aqui na escola, eu falo para os alunos isso, vocês têm que dar valor nos professores que tem aqui, né? Porque todos têm pós-graduação. De 12, 11 tem mestrado. Tem vários que têm doutorado. Entendeu? Onde você encontra isso numa escola particular? Você não vê. Você não vê, porque a escola particular, não estou falando que ela é ruim não, gente, pelo amor de Deus. Mas a escola particular é uma empresa, ela visa lucro. Se tem um aqui, por exemplo, eu cursei 2 mestrados. Ah, por que você vai fazer mestrado? Outro, se você não vai receber por ele? Gente, eu estou ali para aprender. Se fosse uma pós-graduação, eu ia fazer, fosse um curso. Então, porque eu fiz mestrado em linguística e depois eu cursei tecnologia na educação, sabe? No IF. Então, se tiver na escola particular um cara que dá a mesma aula que eu e ele só tem um curso superior e eu tenho mestrado, eles vão contratar o cara que tem só o curso, entendeu? Por quê? Visa lucro, infelizmente, é verdade isso. Agora aqui eu falo para os alunos, dê valor na escola, a escola é muito boa. A questão é o seguinte, eu acho que, eu falo para os meus alunos, o ano passado eu fui convidado para ser paraninfo da turma. E eu sempre falo para eles, na primeira aula, que eu estou ali para aprender junto, né? A gente está ali para trocar. Lógico que eu tenho que saber um pouco mais, que eu sou professor, mas a gente está para aprender junto. E até no discurso meu, o ano passado, eu tirei um papel e falei, olha, eu aprendi com vocês o ChatGPT, peguei lá, ó que bonito, mas só que não representava o que eu queria falar. Então eu falei para eles e falo que o conhecimento é tudo, cara. Sabe, o conhecimento eu acho que vale a pena, te leva num patamar a mais, sabe? Então eu acho que quando você consegue, sabe, transmitir para o aluno e fazer o aluno perceber que o conhecimento vale a pena, é válido, eu acho que, sabe? Você sabe que tem um professor do ano, né? Nós temos o professor do ano, tem a escola do ano, tem o prêmio especial que a gente coloca, assim, pessoa que divulga alguma coisa, que faz bem para a sociedade. Então, eu até brinco com meus colegas. Quando tem uns que são indicados, eles dizem, será que eu vou ganhar? Eu falei, se você não ganhar, não fica triste não. Há 17 anos eu concorro, nunca ganhei. Eu nunca ganhei. Então, sabe, eu não tenho esse negócio, sabe, assim. Eu gostaria, assim, o prêmio é os alunos participarem, sabe? Eu acho que é mais legal, assim. E lá é igualzinho escola de samba, sabe? Eu e minha esposa, a gente fala que é igualzinho escola de samba. Acaba 10h30, acaba a noite de premiação, a gente já está pensando no outro. Como que vai fazer o outro? Sabe? Então a gente é desse jeito. Então a gente não pensa assim, não. Hello there. Thank you for being here to watch this video. And this project is very important. This is Moradores da Educação. It was made in Escola Estadual Minas Gerais, Uberaba. Thank you for coming and have a nice film.